quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche o céu. O que vamos fazer essa manhã são duas coisas. Uma, eu vou ler um texto bastante despretensioso sobre o tema que me foi dado. Já, ainda não, o que é o reino de Deus? Claro que cada um de vocês tem uma concepção própria do reino de Deus, e como a minha área é ciência política, eu vou começar a usar o reino de Deus por uma analogia com o Estado. E depois eu quero, data vênia do meu irmão Paul Fresnes, quando há dois sociólogos, há três correntes, fazer a leitura do meu artigo do Ultimato, pseudo-pentecostais, nem evangélicos, nem protestantes, é um artigo bondoso com a Igreja Universal que eu escrevi. Então, e depois a gente pode abrir uma conversa. Então o tema foi dado já ainda não, que é o reino de Deus, até porque na fraternidade esse já ainda não é uma tradição do René Padilha. Para pensar sobre o reino de Deus, podemos iniciar pela compreensão do termo reino. E essa compreensão do termo reino no campo político, de onde foi tomado por empréstimo, como também a palavra igreja foi tomada de empréstimo no campo político. O reino o que é? É um Estado nacional dirigido por um monarca, com um território delimitado, uma população estável de súditos, um sistema de leis, o estabelecimento de autoridades e de símbolos, com deveres e direitos. O reino, para Max Weber, viveria sob um poder personalizado. Poder personalizado encarnado pela figura do rei, que é tratado pelos seus súditos como senhor. Em um processo legitimado de autoridade por dominação, ou seja, por consentimento, se espera dos súditos uma atitude de respeito e de obediência às leis do reino e à figura do rei. O reino é uma monarquia. O titular do governo é um e não vários. Muitos reinos foram criados pelo próprio rei, que a partir de então estabeleceu uma dinastia. Os cidadãos do reino partilham de uma nacionalidade em comum, de uma identidade em comum e de uma cultura em comum. Para usar essa analogia, o reino de Deus seria um ente onde Deus é o rei, pode parecer óbvio, onde Deus reina. Esse reino foi criado por ele, portanto, esse reino é uma monarquia, porque o reino é de um só Deus. Nós somos monoteístas, né? Sobre ele está quem? Na titularidade desse reino está o eu sou, aquele único que é. O rei, ao mesmo tempo, é um, mas ele não está só, porque o Deus Rei é uma trindade, formada por três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que um islâmico uma vez disse que os cristãos adoram um Deus comitê. Essas três pessoas estavam juntas na criação e juntas governam o reino. Juntas porque tudo que foi feito por eles. E eles dividem, essas pessoas, os cargos, a chefia de Estado, a chefia de governo, o comando das Forças Armadas, as relações exteriores e os negócios internos, que visam o bem comum dos seus cidadãos. Em uma primeira dimensão, nós afirmamos que o reino de Deus é um reino cósmico. O reino de Deus é um reino cósmico. Deus reina e reina permanentemente sobre todo o universo criado.
já. Suas galáxias com suas estrelas, onde a questão da existência ou não de vidas inteligentes, existem evangélicos ufólogos, por exemplo, nos é adiáfora e não altera nos seus propósitos para, na expressão de um rito eucarístico anglicano, o que acontece com essa terra que é o nosso lar e o que nos interessa. Se há vida ou não em Marte ou em algum lugar, isso não altera a fé cristã. O reino de Deus é um reino universal e, em particular, também é um reino terráqueo. É um reino sobre essa terra que era sem forma e vazia. Sobre ela, ele, o rei, ordenou e deu vida. E embora as narrativas bíblicas se refiram, inclusive poeticamente, ao universo e aos astros que nos circundam, o que temos diante de nós nas Sagradas Escrituras é uma visão dessa província do reino de Deus chamada Terra, com seus minerais, seus vegetais, seus animais e a porção dos seus cidadãos que nela habitam, denominada de humanidade, nós. Sabemos ainda que houve uma tentativa de golpe de Estado a partir de uma rebelião de setores militares chefiados pelo general Lúcifer. Rebelião que foi reprimida pelas tropas leais ao rei. E, em consequência, os rebeldes foram expulsos para o exílio, em um território inóspito, conhecido como Inferno, onde estabeleceram um outro estado, com outra bandeira, símbolo, hino, etc., chamado Principado das Trevas. E se dedicam esses cidadãos prioritariamente aos exercícios militares e às relações exteriores, contando com um eficiente serviço de inteligência, melhor do que a BIM. E as pessoas às vezes perguntam, mas como é que você crê no inferno? Bom, eu não vou discutir toda a quantidade de pessoas que chegaram a Deus via Satanás, né? Isso é interessante, você, na vida pastoral, pessoas que ao terem consciência do mal, se voltam para Jesus, começando com meu pai, que foi médium espírita há 42 anos, e que na única sessão que ele foi de quimbanda, ele viu a entidade ser retirada de um ser humano e colocada num sapo e começar a querer bater papo. Aí ele sentiu que a barra estava pesada, correu para Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e temos que agradecer a Satanás por esse serviço prestado. Aliás, eu tenho muitas preocupações éticas com os evangélicos em relação com Satanás, especialmente porque muitas pessoas que têm seus defeitos, os seus pecados, atribuem caluniosamente a Satanás os seus erros. Isso é um desrespeito com Satanás e uma falta de ética, porque o cristão é chamado a ter ética, inclusive na sua relação com o diabo. Então, se você tem seu pecado, por favor, não calunie Lúcifer, ele já tem a cota suficiente. Aliás, a questão de como é que você crê nesse negócio de Satanás? Diz, olha, primeiro porque eu creio que ninguém pensa só com o cérebro. Nós pensamos com as emoções, com as intuições, com a afetividade, com a mística, com os olhos da fé. Temos vários olhos nesse nosso ser multidimensional além do raciocínio. Então é preciso pensar com o além cerebral. Muitas igrejas não creem em Satanás. Isso não altera nada, porque Satanás continua crendo nelas. E aí você tem aquelas igrejas que no lugar do pastor expulsar o demônio, eles são expulsos pelo demônio. A história de um pastor que diante do demônio disse, não posso lhe expulsar porque você não existe segundo os livros que eu estudei. Agora, há outras igrejas que colocam toda a demonologia no papel e parece que é uma espécie do inferno meio desativado. O outro extremo são aquelas igrejas que falam tanto no próprio, que eu me lembro de um senhor recém-convertido que deu uma volta olímpica na cidade, olhando as denominações, e finalmente chegou na igreja anglicana, é onde ele tinha que chegar mesmo, e aí ele disse, eu vim para essa igreja, porque no fim do culto foi a primeira que falou mais no nome de Jesus do que Satanás. Fiquei muito feliz.
Então você tem o pessoal que dá uma colher de chá excessiva, não é verdade? Ao próprio. E inclusive fazendo coisas como entrevistar Satanás. Ora, o que nós temos na Bíblia é expulsar, mas algumas igrejas só expulsam depois de entrevistar. E usam inclusive Satanás para dar recado para outras denominações. Me lembro de uma cidade onde um pastor começou a usar bermuda, naquele tempo nenhum pastor usava bermuda, e aí ele pergunta a Satanás na sua entrevista, o pastor, antes de expulsá-lo: você gosta da igreja? Ele disse: não, dessa eu não gosto, eu gosto daquela que o pastor usa bermuda. Quer dizer, você usar Satanás para dar recado para a igreja. E ainda tem aquela história de que Satanás, sendo entrevistado nessas igrejas, sempre tem uma voz gutural extremamente cavernosa, tá, boca rachada, o que é contrário à Bíblia, porque ele vem como um anjo de luz que, se possível fosse, ele iria enganar os escolhidos. Então ele tem que vir com voz de locutor de rádio FM, a paz e tal, e não esse negócio de fazer aquele negócio e tal. Mas essa questão da entrevista, o pessoal quer derrotar a Rede Globo, quem sabe em breve nós teremos um programa de televisão, um talk show, não é? Satanás ao vivo, em rede nacional, com o telefone aberto. Aí realmente a gente vai ter um grande programa, e caminha para isso, e inclusive você da sua casa telefona perguntando, né, ao pastor, o apóstolo, o missionário, o bispo, que pergunte a sua excelência se minha sogra vai bem. Muito bem, então, vamos deixar o inferno para lá, né? Vamos voltar para o reino de Deus. O rei tinha um plano de governo excelente para a província terra, em uma ordem da criação harmônica, nos bons primórdios do jardim do Éden. Todos nós, cidadãos de hoje, sentimos uma saudade estranha daquele jardim. Mas não é que o serviço de inteligência do Principado das Trevas se infiltrou naquele jardim e persuadiu os administradores locais, conhecidos popularmente como Adão e Eva, estimulando as suas ambições e as suas rebeldias, rompendo o pacto constitucional com o rei? Resultado: perderam a cidadania, tiveram o passaporte cassado e foram expulsos da eternidade para o tempo, despojados de muitos dos seus direitos, mas não isentos de nenhum dos seus deveres. Os descendentes daqueles administradores primitivos, a humanidade, vivem hoje mutilados no tempo e na história, porque tempo e história são ambos categorias provisórias, um mero interregno entre a ordem da criação, o jardim do Éden, e a ordem da restauração, que é a Nova Jerusalém. Esse reino de Deus, que é absoluto e perfeito sobre o cosmos, não deixa de se exercer sobre a terra, sobre o tempo, sobre a história e sobre a humanidade, apesar das limitações e das ambiguidades dos seus habitantes, e apesar do estado de permanente beligerância do Principado das Trevas. Podemos falar da soberania do Rei Deus sobre a história. E o conceito de soberania é de afirmação de autoridade, a não admissão de nenhuma outra autoridade. Essa soberania sobre esses súditos, tantas vezes complicados, não é formal, mas é efetiva, pelo que se compreende como providência. O Rei Deus está tomando providências, está tomando medidas concretas, medidas efetivas para intervir e para restaurar a deformação, para reformar, para transformar, para devolver a forma original ao plano de governo abandonado pelos governados, mas não abandonado pelo governante. Em sua bondade e graça comum, ele, o rei, faz nascer e